Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos revisar o que nós vimos nos 3 vídeos anteriores, 2 feitos por mim e um eu enviei do YouTube, esqueci o nome do professor, mas ele explica bem direitinho. Eu realmente assisti vários vídeos para poder escolher o que explica melhor a questão do tempo também, para não ser tão longo. Espero que vocês tenham entendido, mas hoje nós vamos recapitular estes 3 conteúdos, essas 3 partes que eu dividi de radioatividade, para a gente fixar o conteúdo e assim a gente terminá-lo e poder avançar, ok? Então, estávamos estudando sobre radioatividade. Alguém lembra o que significa isso? Então, para quem não lembra, a radioatividade é a tendência de alguns elementos emitirem radiação. Então, é muito importante a gente frisar na palavra alguns. Então, não são todos os átomos que existem que vão emitir radiação, apenas alguns. E quais são esses átomos que emitem radiação? São os elementos ou átomos instáveis. Então, no núcleo do átomo, a gente vê que tem 2 partículas, os prótons e os nêutrons. Quando há um desequilíbrio nessas partículas, o núcleo ele fica instável e ele acaba expandindo e explodindo, que é desintegrando. Nessa quebra do núcleo, há a emissão de algumas partículas, que nós chamamos de radiação. Nós estamos sujeitos a diversos tipos de radiação. A radiação emitida pelo celular, pelo micro-ondas, por alguns alimentos, ondas de rádio, raio-x e entre outros tipos de radiação. Mas nós temos 3 partículas radioativas que são as mais importantes, que são as que são mais liberadas. Alguém lembra quais são essas partículas? Então, partícula alfa, beta e gama. Das 3, a mais perigosa é a partícula gama. Então, aqui a gente tem a ordem de periculosidade, que é de perigo. Então, das 3, a alfa é a que menos atravessa, a beta, ela tem um poder de penetração maior que a alfa, mas a gama tem um poder de penetração maior que a alfa e a beta. A alfa tem massa 4 e número atômico 2. A partícula alfa, ela também pode ser chamada de hélio, que é o elemento químico que tem massa 4 e número atômico 2. A partícula beta tem massa 0, então é uma partícula bem mais leve, por isso que ela é mais veloz, e tem número atômico menos 1. Então, aqui é uma partícula negativa. Como é negativa, a gente diz que esse é o elétron. E na gama, é 0 e 0. Por isso que é a partícula mais perigosa, porque ela não tem massa, não tem carga, então ela é muito mais fácil de viajar pela atmosfera e acaba penetrando facilmente em corpos, em até uma placa um pouco grossa. Não penetra toda, mas penetra um pouquinho de até uma placa grossa de chumbo ou concreto. Quando um átomo ele emite radiação, nós falamos que ele sofreu desintegração. Então, o que é que acontece? As partículas que formam aquele átomo inicial, que a gente chama de nuclídeo pai, ele vai emitir a radiação e se transformar em novos átomos, ok? Então, a massa e o número atômico, ele não é perdido, ele é apenas reorganizado. Vamos aqui para um exemplo. Vamos supor que eu tenho um nuclídeo pai, que eu vou chamar de X. E esse nuclídeo pai, ele tem massa de 320 e número atômico 95. Vou dizer que o elemento X, ele emitiu 2 partículas alfa, 3 partículas beta e 4 partículas gama.
Aí eu quero saber, depois que o nuclídeo pai emite essa quantidade de partículas, qual é o nuclídeo filho que é formado? Eu não quero saber o nome, eu quero saber apenas a massa e o número atômico desse nuclídeo filho que foi formado. A gente pode fazer isso aqui de cabeça, mas para ficar mais fácil, eu vou explicar escrevendo a equação química. Então, toda equação química tem o reagente, que é quem começa a reação, no caso, o nuclídeo pai. Então, eu vou repetir aqui, x, 320, 95. O símbolo de massa é A, o símbolo de número atômico é Z. Então, emitiu, vou colocar a minha seta para dizer quais foram as coisas formadas por essa desintegração. Então, duas partículas alfa, posso colocar dessa forma ou posso colocar detalhado. Então, vou colocar detalhado. A alfa é 4,2, então emitiu uma, duas. Então, mais outra partícula alfa, mais 3 partículas beta, 1, 2, 3. Eu sei que a partícula gama vale quanto? 0. Se ela vale 0 e eu só quero saber o nuclídeo filho, então não vai importar na minha conta, então eu não preciso escrever. A não ser que a questão peça para você escrever a reação de desintegração. E aí você tem que colocar todo mundo bem bonitinho. Mas caso peça apenas quem é o nuclídeo filho, a massa e o número atômico dele, você não precisa colocar gama na reação, na equação química, porque vale 0, então não vai mudar o resultado. Mas o nuclídeo filho, que eu chamo de interrogação porque o meu objetivo é descobrir quem é. Então, qual é as leis da radioatividade, das desintegrações? Nós temos duas, as leis de Soddy e as leis de Soddy, Fajans e Russell, ok? Nós não temos uma lei para a partícula gama, justamente porque ela é 0 e 0. Então, quando um átomo emite essa partícula, o seu número atômico e a sua massa não é alterado. Então, o objetivo aqui é, se a massa ela não é perdida, esse 320 ele vai se reorganizar nessas partículas aqui que eu tenho. Então, quando eu juntar todos os números de cima, tem que ser igual a 320. Quando eu juntar todos esses números aqui embaixo, o número tem que ser igual a 95. Então, 4 mais 4, 8. 8 mais 0 mais 0 mais 0, 8. Eu quero que chegue a 320. Então, quanto é que falta? Então, falta 312. Então, a massa é igual a 312. A mesma coisa eu vou fazer com o número atômico. Então, 2 mais 2, 4. Aqui é negativo, então eu não vou somar, eu vou subtrair. Por que eu faço 4 mais 4? Porque o 4 é um número positivo. Então, um número positivo com outro número positivo, eu vou somar, vou juntar. Só que aqui a carga é negativa, então eu vou só juntar de acordo com as cargas. Então, aqui é mais e mais, 2 mais 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. Eu quero 95. Juntando tudo isso aqui, eu já tenho 1. Então, faltam apenas 94. Então, descobri quem é o meu átomo. Se eu quero saber o nome desse átomo, apenas pegar o número 94 e olhar lá na tabela periódica, que é o plutônio. Eu preciso saber disso? Não, a gente não precisa decorar qual é o nome dos elementos químicos referente àquele número atômico. É só uma informação, ok? Então, a partir desse exemplo, a gente consegue resolver qualquer um. Então, sempre é só montar as equações, ver quais são as partículas que são liberadas e juntar a massa e os números atômicos e ver quanto é que falta. Nós vamos fazer um outro exemplo, dando o nuclídeo filho para a gente descobrir quem é o nuclídeo pai, ok?
Vamos supor que numa desintegração química eu formei um elemento, deixa eu ver, o polônio, que tem número atômico 84. Vou dizer que a sua massa é de 215. Nessa desintegração, foram emitidas 4 partículas alfa e 1 partícula beta. Eu quero saber quem foi que emitiu todas essas partículas e se transformou nesse elemento químico. Então, se eu quero saber quem foi que emitiu, eu quero saber o início, quero saber o nuclídeo pai. Eu disse que eram 4 partículas alfa, então eu vou colocar aqui de outro jeito. E 1 partícula beta. Pronto. Eu acho que se vocês pesquisaram na internet, vocês com certeza viram alguém respondendo as questões dessa forma. Que é muito fácil também, ao invés de você repetir isso aqui 4 vezes, que não tá errado, óbvio. É só se você quiser resolver de uma outra forma, ok? Então, esse número aqui, ele vai multiplicar o de cima e o de baixo. Então, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes menos 1, menos 1. Como eu já tenho quem é aqui, então, 16 mais 0... 16 mais 0 mais 215 vai ser igual a quanto? 231. 6 com 5, 11 vai 1, 2, 3. 231. Então, aqui a minha massa é 231. A mesma coisa fiz embaixo, né? Então, 8 menos 1 mais 84. 84 menos 1, 83. 83 mais 8, 91. Então, aqui é 91. Então, só lembrando que esse exemplo, ele é diferente. Eu quis saber quem é o nuclídeo pai e também aqui eu resolvi de forma diferente, ok? Mas do outro jeito, se você achar muito mais prático colocar as 4 letras alfas e o número e a quantidade de letras betas, então, tranquilo, você pode responder do jeito que você quiser, beleza? Agora, nós vamos ver o tempo de meia-vida. Todos os elementos radioativos, eles têm um tempo, mas é um tempo para se acabar? Mais ou menos. Meia-vida quer dizer metade. Então, vai ser aquele tempo necessário para que uma quantidade se reduza a metade, beleza? Então, vamos supor que eu fiz um remédio e eu utilizei um composto radioativo, porque alguns tratamentos para câncer, na radioterapia, na quimioterapia, a gente se utiliza de elementos radioativos. Pois é, a gente viu que eles têm a sua parte negativa, que eles podem destruir e tudo mais, mas eles também podem salvar vidas, então tem sim a parte boa. Então, fiz o meu medicamento, o meu fármaco, e ele tinha um composto radioativo que tinha tempo de meia-vida, que a gente simboliza por ter um meio, igual a 5 anos. Então, significa que a cada 5 anos a massa se reduz à metade, no caso desse meu remédio. Cada elemento radioativo vai ter o seu tempo de meia-vida, ok? Que pode ser anos, podem ser minutos, podem ser horas, podem ser meses, enfim, ok? Eu quero saber, ao se passarem 20 anos, então no período de 20 anos, se eu ingerir um comprimido com 100 miligramas, ao se passarem 20 anos, qual é a massa que está no meu corpo ainda desse comprimido de 100 miligramas? Então, ó, a gente pega a massa inicial, que foi a que eu tomei. Então, 100 miligramas. A massa pode estar em qualquer unidade, certo? De modo que ela comece e termine na mesma unidade. Então, 100 miligramas. Ao se passarem 5 anos,
a massa se reduz à metade, então 50 miligramas. Ao se passarem mais 5 anos, já se passaram 10 anos, eu quero 20, então ainda falta. Então, ao se passarem mais 5 anos, 25 miligramas. Ao se passarem mais 5 anos, se passaram 15 e 25 se transforma em 12,5 miligramas. Ao se passarem mais 5 anos, opa, finalizei. 5, 10, 15, 20. Então, essa minha massa se reduz à metade. Então, ao se passarem 20 anos, a massa que ainda está no meu corpo é de 6,25 miligramas. Então, tempo de meia-vida é só você ter paciência e lembrar que é sempre dividindo pela metade, ok? A massa que se reduz à metade, ok? Que também pode ser feito por porcentagem. Lembrando que a porcentagem sempre vai começar com 100%, tá? Então, sempre. Independente da massa, se ele não der a massa, sempre vai ser 100% que você começa. E aí, ele vai dando as informações e você também vai dividindo a porcentagem por 2. Então, 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. E assim, sucessivamente. Para a gente finalizar essa aula, uma coisa que é muito importante nós sabermos é a diferença entre fissão e fusão nuclear. A fissão acontece sempre com átomos de massa alta, massa grande. E é a quebra dos núcleos. A fusão é só lembrar de Dragon Ball Z, minha gente. Quando Vegeta e... Mano, eu esqueci o nome dele. E Goku. Eles vão se unir para ficar mais forte. Então é só a gente pegar essa referência. Fusão é união. E o objetivo é deixar o átomo maior, com a massa maior. Deixar, né? Então, acontece com átomos de massa pequena, que vão se unir para se transformar em um com massa maior. E nesse processo libera muita energia. Na fissão, nós conseguimos armazenar essa energia e transformar, colocar essa energia dentro de uma bomba atômica ou no funcionamento de uma usina nuclear. Já na fusão, eles ainda estudam como que se consegue armazenar essa quantidade de energia, visto que para acontecer isso aqui requer uma temperatura muito, muito alta, tipo no Sol. Então, a energia solar, ela é produzida a partir da fusão de átomos de hidrogênio. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa recapitulação. Eu desejo um final de semana excelente. Quinta-feira é feriado, então um bom feriado. Espero que vocês estejam se cuidando. Eu ia dizer bem, mas diante de tanta coisa acontecendo, né? Não só a pandemia, mas também essa questão do racismo, de lutas, esse momento político que nós estamos vivendo. Então, realmente não tá fácil para ninguém. Eu estou muito abalada. Minha saúde também tá bem ruim. Por isso que semana passada eu não enviei vídeo, peço desculpas. Hoje me senti melhor e também me senti na obrigação de falar com vocês. Então, vamos nos amar mais, nos respeitar. Vidas pretas importam. Todas as vidas importam, só que esse é um momento de nós nos juntarmos e defendermos as vidas pretas. Então, eu vi um vídeo esses dias que uma branca perguntou: você acha que racismo não existe? Você gostaria de ser tratado como um preto? Então, você aí que pensa que racismo reverso existe, eu espero que você pare um pouco, que você estude, reflita e veja como as vidas pretas estão sendo tratadas hoje em dia. Isso não é uma questão de política, não é uma questão de esquerda e direita, é só uma questão de
humanidade, certo? Então, espero que vocês entendam. Não estou criticando, nem estou colocando a minha opinião política em nenhum lugar. Eu estou apenas dizendo pra gente nos amar, nos respeitar e tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados, ok? Então, um grande beijo e até semana que vem.